boa tarde a todos e a todas. Nós já vamos começar a fazer um sonzinho aqui para poder chamar os ancestrais, chamar a força dessa polingola, despertar essa energia viva que nos alimenta, a energia da capoeira, através da sonoridade. E daqui a pouco a gente vai dar início à nossa roda de conversa. Então vamos formar a bateria com as pessoas que estão na mesa e daqui a pouco a gente dá continuidade à dinâmica da programação.
Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Né? Meu nome é Paulo Magalhães, contra a Médica Sem Terra. Eu desenvolvo um trabalho aqui nesse espaço, aqui na Escola de Dança da UFBA, né? E essa é uma roda de conversa capoeira e ancestralidade, gingas de resistência em tempos de golpe. Né? Eu quero, acho que a mesa dispensa apresentações, mas como nem todo mundo é capoeirista, né? Eu quero falar na mesa aqui. Primeiro o mestre Duda. Militante antigo da capoeiragem, do Grupo Boa Branca, Conselho de Gestor da Salvaguarda da Capoeira, um dos criadores da Rede Nacional, um guerreiro incansável em defesa da capoeira, né? Nosso coletivo Capoeira e Militância. Aqui o mestre Del Pires, mestre Del Santana, né? No Grupo Malungo, é também pesquisador, intelectual, aí pesquisa a trajetória das populações afro-brasileiras para além da capoeiragem, né? Mestre Roxinho, aqui da Fazenda Grande Retiro, mas que desenvolve um trabalho na Austrália, com refugiados de diversos países africanos, diversos países, diferentes lugares do mundo, jovens com situações de trauma, né? Fiz uma roda de conversa muito boa, com a Tati compartilhou um pouco de suas experiências, né? Mestre Palão Kipongo, do Rio de Janeiro, do Grupo Filho do Kipongo, é um dos fundadores da Rede Nacional de Ação pela Capoeira, é do CNPC, Conselho Nacional de Políticas Culturais, uma pessoa que trabalha há muito tempo com políticas culturais, políticas públicas para a capoeira, um guerreiro também cansado dessa batalha. Esse homem aqui dispensa apresentações, né? Mestre Cobra Mansa. Mestre Cobrinha é a nossa grande referência da capoeira agora, da capoeira para o mundo, né? De Rio de Janeiro, Salvador, além de todas as décadas, né, dedicadas à capoeiragem, homem da roda para fazer doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia, na Prangola, pesquisar as raízes da capoeira, então dando contribuições à nossa cultura de diferentes maneiras, né? Esse aqui, nosso camarada Mestre Soldado. Além de mestre de capoeira, é também militante, intelectual, passou aqui também pela UFBA, onde cursou doutorado, do Movimento Nacional contra a Regulamentação da Profissão de Educação Física, teve batalhando há muito tempo aí para a capoeira não ser submissa ao sistema Cresce Confesse, né? E essa é a composição dessa mesa. Vocês acham que a gente mantém assim, ou que a gente fala assim dessa maneira? É porque essa microfonia, o mestre, desculpe mestre, o senhor tinha saído, chegou aqui de fininho, ó. Mestre Macaco de Santo Amaro. Mestre Macaco, apesar dessa aparência jovem, mas é já da velha guarda de Santo Amaro aí, um homem lá das raízes da capoeira, da Mancolelê, né, conviveu com um pouco mais velho, ele tem uma grande militância também nas políticas públicas, na salvaguarda, tem um exemplo também de organização do interior para trazer para a gente com experiência, né? Então essa mesa, gente, a gente teve a ideia inicial, né, dessa mesa, dessa roda de conversa. Eu tive a ideia, pensei o título, o texto, conversei com o mestre Duda, ficou faz, não faz. E aí tiveram algumas pessoas fundamentais também, né, a Frente Nacional de Negros e Negras, representado por Alex, que tem algum lugar por aqui, que foi importante para a concretização dessa mesa, dessa estrutura, para fazer isso acontecer. E a gente pensou essa mesa a partir de alguns pontos, de algumas questões, né? Primeiro, ela mudou um pouco a composição, né? A composição inicial que a gente tinha pensado tinha a mestra Janja, né? O mestre Purió, o mestre João Goleiro, de Belo Horizonte, mas infelizmente não conseguia a passagem dele. Os outros mestres também tiveram alguns contratempos. O mestre Janja teve que viajar essa semana, o mestre Purió também teve outro compromisso. E o que a gente tinha pensado é, diante de tantas questões que para nós, em nossa visão, em nossa leitura, são ameaças, né, à capoeira enquanto cultura popular, enquanto ancestralidade, essa visão de capoeira que a gente defende, né, projetos como a Capoeira Semestre, como ensino de capoeira pela internet, como a capoeira gospel, como essas tentativas de apropriação, regulamentação, transformação da capoeira em esporte de competição, com regras objetivas, diante de todas as ameaças colocadas, inclusive da organização política, da bancada evangélica para representar a capoeira. A gente sabe que existe a Frente Parlamentar de Defesa da Capoeira no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores, comandadas pela Igreja Universal do Reino de Deus. Então, para a gente, uma forma de enfrentar isso é fortalecer essa ligação entre a capoeira e a ancestralidade, né? E a gente sabe que uma parte dessa organização, dessa construção da comunidade, foi através das políticas públicas, né? Essa construção da salvaguarda da capoeira. Então, muita coisa que estava sendo pensada, construída, articulada, também, né, sofreu uma dura rasteira com um golpe de Estado, um golpe parlamentar que a gente teve aqui no Brasil. Agradeço, eu estou dando uma reverberação.
Boa tarde a todos e todas. Mas, em primeiro lugar, antes de iniciar minha fala, pedir não um minuto, mas alguns momentos de reflexão sobre Marielle Franco, porque a resposta, aliás, foi bem clara, né? Não seja contra nós, principalmente se é negro, favelado, veja onde é seu lugar. Saiu de lá, não pense que você pode fazer e falar o que você quer. Eu acho que a resposta foi bem clara para a população negra, e principalmente para o jovem negro, uma forma de amedrontar e afrontar. Em geral, toda a nossa população, tá? Então, um segundo de reflexão sobre isso, que é para a gente ver como é que vai ser a nossa fala daqui para frente. O cuidado que a gente vai ter e as formas de confronto que nós vamos ter que enfrentar. Eu aprendi uma coisa durante uma época mais antiga, de que para você ser um guerreiro, um guerrilheiro, você tem que morrer antes. Você só consegue ser um bom guerreiro se você já está morto, porque não se morre duas vezes. Aquele que tem medo de morrer não pode ir para frente de batalha. Malcolm X vai falar de uma outra forma, quando ele diz que quem quiser revolução sem sangue, saia da revolução. Não existe revolução sem sangue. E o nosso, a gente já está vendo, sendo derramado durante anos. Então, aqueles que acreditam numa revolução pacífica, sem sangue, esqueça. Se não for deles, vai ser o nosso. É só uma questão de escolha. Não estou empregando violência, não. Estou falando de realidade. Marielle é uma dos vários líderes que já foram assassinados de 2014 até hoje. A minha pergunta é: quantos mais nós precisamos? Quantas Marielles nós vamos precisar até que nós possamos acordar e ver que nosso sangue está sendo derramado? Obrigado. Tinha que falar, viu, gente? Estava atalado na garganta. O que eu venho falar é uma outra questão um pouco diferente de tudo isso, mas eu queria falar o seguinte: é que nós, jovens afrodescendentes no Brasil, estamos vivendo um momento bem delicado, né? Delicado no sentido de que nós somos obrigados a respeitar, né, os nossos ancestrais, principalmente nós descendentes de africanos, né? Conhecer as nossas tradições e contradições, usar nossos símbolos e conhecimentos culturais em forma de luta, de resistência e, ao mesmo tempo, participar das oportunidades oferecidas pelo mercado atual. É uma contradição que vários jovens estão vivendo nesse momento, e principalmente a gente da capoeira,
e das religiões de matrizes africanas. Ou seja, como é que a gente pode participar de todas essas oportunidades que vão surgindo sem ser cooptado pelo próprio sistema que produz e patrocina tudo isso? Como é que nós podemos manter as nossas tradições em forma de resistência e ao mesmo tempo não perder essas oportunidades? Eu acho que esse é um grande desafio, principalmente para nós jovens, e nesse jovem eu me incluo também, né? Apesar de me colocarem aqui como o mais velho, o outro falou em décadas, pô, me deu até uma coisa no coração, assim, não, porque o mestre Cobra Mansa, que durante décadas eu falei, nossa senhora, é muita responsabilidade, né? Mas para completar, como é que nós podemos seguir as mais complexas tradições que nós temos nos dias de hoje, né? E principalmente os compromissos que nós temos com essas tradições. Vejamos o caso da capoeira, né? Onde nós temos um tripé: tradição, né? Que eu posso dizer tradições e contradições, né? Nós temos a questão da África mítica, né? E ao mesmo tempo nós temos uma responsabilidade grande com o que nos foi legado. No entanto, principalmente quando eu estou falando da questão da ancestralidade, que é esse legado que foi deixado para a gente, algumas pessoas estão se utilizando disso para poder, de uma certa forma, se afirmar e até vender, né, para esse mercado que está aí, as nossas tradições. Eu estou falando tradição aqui de um modo bem geral, viu, gente? Principalmente para as pessoas que estudam antropologia, sociologia, por aí vai, porque a tradição, de uma maneira geral, são coisas que foram inventadas de um certo tempo, né? E que nós conservamos até hoje como forma de manter a nossa identidade, né? Então estou falando tradição de uma forma geral. Mas no caso nosso específico da capoeira, não estou falando de capoeira Angola, não. Estou falando de capoeira em geral. Porque ambas, capoeira em Angola e a regional, os dois trazem esse tripé da ancestralidade, né, da tradição e dessa África construída aqui no Brasil. Como é que nós podemos manter tudo isso e ainda participar de tudo isso que está acontecendo? Ou será que nós temos que ir por esse caminho? O que nós chamamos de resistência? O que é resistência? Se manter vivo, lutar, ir para frente de batalha. O que é resistência? Zumbi é resistência. E o Preto Velho, que vai contar a história de Zumbi, será que ele também não é resistência? O que é resistência? Ir para frente de batalha, ir lá lutar, entrar dentro do movimento e detonar o movimento, aprender as armas do inimigo, depois destruir esse inimigo. Essas são as contradições que eu estou vivendo no mundo de hoje, nesse momento. Na verdade, não tenho respostas. Eu acredito que eu tenho mais perguntas, talvez um pouco mais refinadas. Mas essas contradições estão abatendo todos nós, jovens capoeiristas, dessa década
né, colocar dessa década daqui, né, que é a geração de 70, 80, porque nós aprendemos algumas coisas dos nossos antepassados, estamos vivendo um momento atual, e não é só um momento político, social e cultural. Estamos sofrendo uma pressão muito grande de alguns grupos que, de uma certa forma, querem que a capoeira entre no século XXI, a gente já está pensando já no século XXII, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é ancestral. Aonde é que vai entrar a nossa resistência? Vamos para frente de batalha ou vamos tentar parar essa onda que está surgindo no momento? Nesses últimos 4, 5 anos, que tem surgido de inovações, né? Nós temos acompanhado aí na capoeira, é impossível de se contar, né? São invenções e contradições que estão sendo colocadas dentro da capoeira. E aí? E a galera da resistência? Aonde é que nós ficamos? E o que nós aprendemos como ancestralidade? E o legado que nos foi deixado? Então, fica uma pergunta que eu já tenho feito isso em vários locais. Qual é o legado que nós vamos deixar? Como é que nós estamos construindo a nossa própria ancestralidade? O que é que nós estamos deixando como exemplo para uma próxima geração? Então fica essa pergunta aí para a mesa e para a gente ser discutido. Obrigado. Doméstica da Bahia, José Machado dos Santos, nasceu em Alagoinhas. Eu comecei em 79 com ele, a capoeira, 79, no final de 78. E nos anos 80 e 90 eu sempre trabalhei capoeira como esporte. E participei de vários movimentos, fundei confederação, presidi federação, líderes. E aí depois eu percebi que esse era um movimento que prejudicava mais do que ajudava, entendeu? Com o advento da Lei 9696, que regulamentou a profissão de educação física, que hoje chamam de educador físico, eu entendi que eu tinha que estar do lado da capoeira e não do lado dessa galera. Aí eu queria falar de 3 coisas aqui, porque você foi falar... Aí por que eu primeiro citei que eu fui evangélico? Porque eu abandonei a igreja porque pegaram um pastor negro, formado em matemática e engenharia para me discipular, e a primeira coisa que ele falou que eu tinha que esquecer que era negro, né? E aí morreu, né, filho? Minha parada com Deus, né, com o pastor, né, com a igreja. E aí eu abandonei a igreja e continuei na capoeira, porque ele disse que eu não podia cantar Lembrar e Lembrar se fosse essa. Então, vou dar um exemplo, né? Então eu me afastei da igreja. Eu estou trazendo essa fala porque eu vou falar da questão da capoeira gospel também, né? Eu queria falar 3 coisas que eu acho que são importantes dessa militância nossa, porque eu entendi que havia um espaço para a gente buscar um conhecimento para brigar contra essa elite branca racista que está aí na academia, inclusive. Uma das minhas formações de direito, eu estudava numa universidade que tinham 3 negros e 78 alunos, 75 brancos e 3 negros, e eram doidos para expulsar a gente da sala, né? Mas não conseguiram não, porque o negão também é ruim de osso duro de roer. Mas eu queria falar de 3 coisas nessa minha fala aqui. Uma são as frentes parlamentares em defesa da capoeira. A outra é sobre a questão da capoeira gospel. E uma outra, assim, vou passar breve, porque eu acho que quem domina mais isso é o mestre soldado, é sobre a institucionalização da capoeira.
Em 2010 foi criado no Congresso Nacional a primeira frente parlamentar em defesa da capoeira, né? Um dos primeiros presidentes foi um baiano, Acerino Popó de Freitas, né? Vocês devem conhecer. O outro baiano que é preto que foi presidente, eu não vou citar, porque eu vou ficar dando propaganda para ele. Né? Então, essa frente parlamentar em defesa da capoeira não defendeu nada, né? Ela fez um trabalho procurando trazer uma descaracterização para a capoeira. E aí, eu fiquei assim, comecei a analisar, porque começou um segmento religioso a se articular no Brasil e criar em vários estados e municípios frentes parlamentares em defesa da capoeira, como tem aqui, inclusive, em Salvador. Né? E qual seria o intuito, né, do movimento religioso que tem canal de televisão, tem mais de 220 rádios em todo o Brasil, já quebrou santas católicas na televisão, né? Tá aí, já tentou fazer o acarajé de Jesus, né? Agora está aí institucionalizando a venda do feijão fradinho, né? Tentando descaracterizar a figura das baianas do acarajé. Lá no Rio de Janeiro tem um acarajé pentecostal, olha só vocês. Né? Então eu fiquei muito preocupado com essa questão. E há uma estratégia nisso. Quando o movimento que tem televisão, tem um partido que a gente entende que é um braço da igreja, ele se volta para a capoeira, né? Essa própria igreja, no Rio de Janeiro tem um exemplo, está formando exércitos com uniforme inclusive, né? De seguidores, né? Tem um projeto de expansão mundial da sua própria igreja, e aí cria-se frentes parlamentares em defesa da capoeira, e a primeira coisa que ela faz é aproximar os mestres antigos nesse processo, porque quando a gente fala da ancestralidade e fala do mestre que tem uma determinada antiguidade, então todo mundo vai onde está o mestre antigo. Então eles pegam esses mestres antigos, né, dão prêmios, se aproximam, botam carro para pegar, fazem várias coisas, e nós, como estamos atrás da nossa ancestralidade, a gente vai lá para fortalecer esses espaços. E o que tem acontecido? Com isso daí tem acontecido o que a gente tem chamado de apropriação cultural por parte do segmento de religião gospel aí, dentro desse processo. Uma outra questão que a capoeira não sabe, no Rio de Janeiro isso foi forte, eu sou conselheiro nacional, estadual e municipal de política cultural. Adorei a fala do mestre Macaco, né? Porque a gente tem que ocupar esses espaços. A capoeira no Rio de Janeiro tem 4 vagas no Conselho Estadual, titulares, e 6 suplentes no Conselho da Igualdade Racial, porque é ali que se constrói política. Nós criamos um fórum da capoeira, botamos dentro do Conselho do Sistema Estadual, da lei do Sistema Estadual de Cultura, com direito a pegar dinheiro no fundo. Então a gente tem que estar nesses espaços. E o que está havendo? Eles estão se articulando nas assembleias e nas câmeras e tentando criar a figura da cultura gospel. Quantos capoeiristas na Bahia são vereadores e deputados? Tem algum? Quantos pretos e pretas somos vereadores e deputados a nível federal e estadual? Né, deputados, somos senadores. Não somos. Então essa galera está com a bancada forte, a bancada que tem 20% no Congresso Nacional, e aí eles aprovam uma legislação criando a cultura gospel. Quando a gente vai para um segmento como esse, de fortalecer o que eles chamam aí de capoeira gospel, sabe o que vai acontecer? Nós já não temos acesso aos recursos públicos como deveríamos ter. E a gente não vai ter nunca mais. Porque o dinheiro vai ser sempre direcionado para aquele que está desenvolvendo o trabalho da capoeira gospel, daquele que está desenvolvendo o trabalho do acarajé pentecostal, e por aí vai, ou do bolinho de Jesus. Então a gente entende, não tenho nada contra a religião de ninguém, né? Mas eu tenho tudo a favor das nossas culturas. As culturas de matrizes africanas e a capoeira, né? Ela é a fala do mestre Duda, né? Querem negar essa matriz africana e afro-brasileira da capoeira, porque tudo que é nosso querem negar, mas eles se apropriam para tentarem, de alguma forma, levar do jeito deles. Então, quando se vem essa proposta, e eu acho que é bom vocês se ligarem na Câmara de Vereadores de Salvador, dos municípios que tem na Bahia, porque pode ter sido feito como está sendo feito no Rio de Janeiro. Projeto de lei criando a cultura gospel, e aí quando for lá um projeto de capoeira, vai ser sempre uma articulação. No Rio de Janeiro tem grupos lá que sempre ganham edital 1000 vezes, todo ano. A gente sabe que é uma articulação nesse processo. Então são mais portas que vão ser fechadas. Sem contar só a descaracterização. Eu formei um aluno, e eu formei pouco, só formei 2, esses 40 anos que eu tenho de capoeira, um deles se tornou evangélico.
Zum, 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 capoeira mata um, já não se canta mais lá. Zum, 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 capoeira de Jesus, entendeu? Então me mandou e me levou lá para fazer uma palestra. Eu fui, quebrei o pau lá no trabalho dele, criou um grupo chamado Tribo de Gade. E outros movimentos estão acontecendo. Estão fazendo encontros nacionais e internacionais de capoeira gospel. Agora, ontem mesmo fizeram uma reunião no Congresso Nacional de Federações e Confederações. Tem uma emenda parlamentar e dá mais ou menos 12 milhões para sair para a capoeira de federações e ligas e etc. E tudo articulado por deputados da bancada evangélica. Então, acho que a gente precisa entender que para a preservação dessa ancestralidade, essa descaracterização para nós não cabe. E a gente fica fortalecendo esses movimentos. Se meu mestre for homenageado na capoeira gospel, eu não vou lá, eu já falei para ele, entendeu? Porque eu não vou fortalecer, não é o meu mestre, ele não vai ser instrumento para fortalecer o trabalho desses caras, entendeu? Porque estão querendo o quê? Descaracterizar as nossas culturas. Uma outra questão são os vários projetos de lei que estão no Congresso Nacional, e é aí que vem a bancada evangélica, puxa para si a responsabilidade de comandar esses projetos de lei. Como, por exemplo, 1966/2015, não sei se vocês têm conhecimento, esse projeto de lei ele dá liberdade ao mestre de capoeira e dá aula nas escolas, sem precisar frequentar a UFBA, por exemplo, né? Com seu conhecimento tradicional, formado na tradição. E aí vem um deputado evangélico da Bahia, assume a relatoria desse projeto, e no dia 25 de agosto de 2015, nós estivemos no Congresso Nacional, eu, mestre Duda, Paulo Magalhães, contra a Mente Sem Terra, um debate com ele, ficou decidido que o projeto não seria alterado, a gente virou as costas, ele alterou e botou no texto do projeto de lei, que já era para ser aprovado e por causa dele não foi, dizendo que para o mestre de capoeira dar aula na escola, vai ter que ser federado. E aí você bate numa outra questão. Quando você federaliza, o Conselho Nacional do Esporte, o Sistema Nacional do Desporto, ele tem lá as pessoas que comandam. Lá tem uma CBC, mas que não é a Confederação Brasileira de Capoeira, é a Confederação Brasileira de Clubes. Tem o CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, e outros conselhos. E aí quando você coloca a capoeira institucionalizada, que ela também é esporte, porque o artigo 217 da Constituição Federal, inciso 4, diz que é dever do Estado, né? Fomentar o esporte de criação nacional, e está lá os de matriz africana. Então eles estão pegando esse subsídio por quê? Não é porque são bonzinhos, porque estão de olho na lei Agnello Piva. A lei Agnello Piva é a lei da loteria esportiva, né? E só que nós não temos condição, a gente não se une, a gente se une para falar mal um do outro, né? Agora, para se unir, para defender a capoeira enquanto coletividade, que a capoeira ainda precisa aprender isso, briga aqui dentro e fala bem lá fora, que aí nosso problema a gente resolve entre a gente. A capoeira ainda não aprendeu isso, né? Então, se eu não gosto do mestre em matéria, eu falo dele bom aqui e falo lá fora também. E tem que acabar com isso. O nosso problema a gente resolve na nossa esfera. E, para a galera lá fora, a gente está todo mundo unido. Eu lembro no congresso do SENUC, o primeiro congresso, a Bahia, Angola e Regional se uniu para defender a capoeira da Bahia. E por que a capoeira do Brasil não faz isso tudo junto? Entendeu? Então, nessa questão da institucionalização da capoeira, através das federações, vem um outro processo, porque você acaba entrando na esfera de profissões regulamentadas. O sistema CONFEF-CREF, ao contrário do que pensam, apesar da gente ter ganho na justiça, que eles não podem mexer com a capoeira, com a dança, com o método Pilates e com o yoga, etc., estão se articulando, porque eles têm assessores parlamentares que ficam dentro do Congresso fazendo articulação. Lá tem uns 20 projetos de lei que eles estão tentando ainda botar a capoeira dentro do processo da educação física. E aí, quando vem a gente que faz um projeto de lei para colocar a capoeira na escola, que diz que a gente tem que ser federado, e o sistema federativo, que é um sistema falido, a FIFA está aí para mostrar, né, o rombo da Olimpíada e etc., a CBF está aí para mostrar, né, é um sistema falido, tenta se apropriar dessa questão da capoeira. Eu quero dizer aqui, porque eu posso falar de cadeira, que eu fundei a confederação, eu estou em matéria participando de vários movimentos desses, né, mas estou em matéria. Fui presidente da Federação de Capoeira Esportiva do Rio de Janeiro, sou presidente de uma liga hoje ainda, né? Então sei do que eu estou falando. Então acho que a gente precisa ter um cuidado com essas questões. Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira, é o capoeirista que está comandando, o vereador, estou acabando, né? Já percebi. É o vereador que está comandando, não. Então cuidado com o fortalecimento, porque eles estão se apropriando do nosso espaço. Como a capoeira tem dificuldade de acessar o recurso que tem para a capoeira, que não é pouco, ele só não chega à informação, mas o recurso não é pouco.
A informação não chega para nós. Tem uns espertinhos aí que, né, eu até falei aqui lá na mesa, lá no Abaeté, que eu tenho uma relação dos últimos 10 anos de quem pegou dinheiro público, tudo documentado, e aí tem esses espertinhos. Então eu acho que, eu vou deixar bem para o debate, nessa questão de federalização da capoeira, dessa apropriação cultural da capoeira gospel, acho que a gente precisa abrir o olho quanto a isso. Uma outra questão que o mestre Roxinho atentou, quando ele cita a Coca-Cola, é associar a questão da capoeira a marcas que representam o capitalismo selvagem. Hoje, por exemplo, a Coca-Cola no Brasil está se articulando para mandar na nossa água, né? E a gente pensa o quê? Que isso é pouco? Então a gente precisa entender que a associação que a gente faz a essa determinadas marcas, né? A Lei Rouanet, que era, vou concluir rapidinho, Paulo. A Lei Rouanet, que é uma Lei Rouanet que está aí mudada, que quando o Juca Ferreira foi ministro, ele fez uma nova proposta de Lei Rouanet. Hoje esses caras só patrocinam o que eles querem, entendeu? Patrocinam o que eles querem, por isso que a gente não consegue ter acesso a esse recurso. Lá no Fundo Nacional de Cultura, quando a gente, antes do golpe, tinha 388 milhões de cultura. Só quem manda no dia da cultura não é o Ministério da Cultura, é o Ministério do Planejamento e Gestão. Então são problemas, então eles são tudo articulados. Nós não temos deputados, nós não temos senadores, nós não temos vereadores. A gente não elege nem síndico no nosso prédio, porque nós somos desunidos. Vou pegar a fala da mestra Nani lá, né, que ela falou sobre o Mestre João Pequeno. Se serve para capoeira, serve para mim, que o Mestre João Pequeno falou, foi uma fala dele, né? Numa atividade que ele fez aí, quando estava vivo. Então acho que a gente precisa começar a pensar assim, opa, isso aqui que o Mestre Cobrinha faz é bom para capoeira? Se é bom para capoeira, é bom para mim. O que o Mestre Matéria faz é bom para capoeira? É bom para mim. Eu vejo lá o Bloco da Capoeira, eu estou pegando um monte de foto por aí do Bloco da Capoeira, quero fazer um artigo sobre o Bloco da Capoeira. Eu vejo lá que tem diversos grupos, mas a gente tem que ir para além do carnaval, nas brigas políticas. E aí concordo com o mestre Macaco, nós temos que estar unidos nesse processo. Nós estamos negros matando negro, capoeirista matando capoeirista. Quando eu falo não é só de dar o tiro, não. São as várias formas. É o boicote no trabalho do outro, né? Se eu não sou um goleiro, se eu sou regional, eu não presto, entendeu? Então a gente precisa mudar esse discurso. Capoeira é capoeira. Agora, cada um tem sua especificidade. A capoeira que eu jogo do Rio de Janeiro não é igual a da Bahia, né? Mas tem as suas demandas regionais. As capoeiras têm suas demandas regionais. A salvaguarda da capoeira vai fazer 10 anos. O pessoal cobra do IFAM porque não funciona. Não funciona porque a gente não está lá para construir junto. Porque o papel nosso é construir a política pública junto. O mestre de capoeira, o ofício do mestre de capoeira foi reconhecido como patrimônio. Então nós temos que se apropriar disso. Ou os espertalhões vão se apropriar. No Rio de Janeiro teve um cara lá que ele foi lá e reclamou, disse que não prestava salvaguarda. Ele virou as costas, está fazendo tudo que a gente aprovou e transformar lá na tese de doutorado dele. Levou para a academia. Então acho que a gente precisa entender que a gente tem um movimento forte no Brasil, tentando se apropriar da capoeira. Existe um movimento internacional, de lá de fora para cá, institucionalizando a capoeira. E se a gente não se unir na preservação da nossa ancestralidade, no respeito ao jovem, às mulheres, à pessoa com deficiência, ao idoso, porque a capoeira ou ela está na sociedade ou ela está fora dela. E se a gente está na sociedade, a gente precisa abarcar as lutas que a sociedade tem. Tem capoeirista que não quer discutir racismo, que não quer discutir violência contra a mulher. Isso precisa acabar. Muito obrigado. É muito importante que a gente consiga perceber que a capoeira é um instrumento muito especial e importante para essa luta, nesse momento que o Brasil vem vivendo dentro de uma ditadura, né? Uma ditadura que não está ainda determinada e declarada, mas ela está aí, né? E a capoeira, no passado, ela contribuiu muito, né? E eu acredito que ela deve contribuir muito mais hoje, porque nós somos muito mais, né? O número dobrou, ou triplicou de capoeiristas ou de pessoas que jogam capoeira. Mas a minha preocupação está aí, no número, que talvez o número ele se distancia dessa coisa que nós chamamos de resistência, ou de prática cultural de resistência. E talvez a gente esteja nos tornando uma cultura de massa, que aí é um perigo. A gente pode ser uma cultura de massa, de manobra do sistema, né? Então, precisamos nos atentar com esse número.
precisamos nos atentar com as nossas mensagens, com os nossos sinais esses que a capoeira sempre teve, né, dentro da sua musicalidade, que era a grande força da capoeira para mandar mensagem para os capitães do mato naquela época e os senhores que era a Guarda Civil e a polícia. Hoje a gente não está usando mais essa arma poderosa da capoeira para enfrentar esse momento que estamos vivendo. Eu vou fazer uma comparação assim um pouco com a pergunta do mestre Cobra Mansa e com uma coisa que talvez vocês achem assim, bem esdrúxula de eu estar falando, mas é importante fazer reflexão com eles também, porque eles também nos ensinam a tomar cuidado com as nossas coisas. Olha, por exemplo, a Coca-Cola, né? Quem lembra como sempre foi escrito a Coca-Cola? Nunca mudou o formato da letra e a fonte da letra da Coca-Cola. Ela sempre se apresentou da mesma forma. E todo mundo conhece pela cor da escrita e o formato. E aí temos que refletir que capoeira nós queremos mostrar. Como que nós queremos mostrar essa capoeira para o mundo? Né? Que as pessoas hoje dizem que a capoeira está evoluindo. E nós? Estamos evoluindo? A capoeira não pode evoluir primeiro que a gente. Nós temos que evoluir dentro do conhecimento, do entendimento da prática de cultura, de tradição e resistência de um povo. E aí, consequentemente, ela nos segue. Né? Ela nos segue por quê? Porque nós vamos levar ela como informação, seja de expressão corporal, com o nosso jogo, com as nossas rodas, ou seja com a nossa fala, ou seja com o nosso canto. E aí, diante dessa forma de apresentação da nossa cultura de tradição ou de resistência, como cada um queira entender e ter para você, é que a gente coloca, né, aí um código de segurança aonde nós devemos e o que nós devemos aceitar dentro desse mercado e dentro desse estado que o Brasil vive hoje. E no mundo, eu que moro, por exemplo, fora do Brasil. Há 6 anos atrás, eu recebi um convite dessa marca que eu acabei de falar, da Coca-Cola, para fazer uma propaganda da Coca-Cola em Sydney. E eles me ofereceram $12 mil para eu fazer a propaganda da Coca-Cola. E quando eu disse para eles não, eles me mandou várias pessoas estar me ligando para falar comigo por que eu não aceitava aquele dinheiro para fazer a propaganda da Coca-Cola. Que era uma coisa de 10 minutos, quer dizer, 10 minutos para ganhar $12 mil e o cara não quer, né? Aí eu disse para ele que o que eu faço tem séculos, não tem 10 minutos. É muito pouco tempo, né? E os $12 mil talvez eu gastasse em 1 minuto, né? E aí, como que seria o resto? Como que eu conseguiria continuar? Então, essa reflexão é que eu faço e que eu gostaria que meus irmãos fizessem, né? Dentro desse contexto que estamos vivendo hoje. E o que é para nós, de fato, a resistência? É só porque a gente joga capoeira? Só porque a gente joga capoeira? Só porque a gente joga capoeira, isso é resistência? Não. A resistência está na forma da prática, está no pensamento da prática. A resistência está na luta pela prática, na preservação dos seus rituais, dos seus códigos, da sua forma de jogar, de pensar, de cantar, de tocar, de cuidar do instrumento, de cuidar dos mestres, das mestras, de cuidar do espaço, do terreiro onde a gente é. Essa é a forma que nós devemos pensar. E aí nós chegamos na época, no tempo em que hoje surgiram vários editais aí no passado, no governo anterior, e aí todo mundo se aguçou aí para trás e fazer e acontecer e tal. Mas a maré baixou. E agora? A gente pode reconstruir de novo, né? Fazer com que a gente faça um replantio aí ao redor da maré, para a maré começar a voltar para a gente novamente?
de uma forma saudável, sadia, onde a gente pode entender melhor o que é isso, que ganho é esse, porque está chegando para a gente. Eu me recordo muito bem que quando o mestre Vigílio, da Fazenda Grande, o meu mestre, foi citado para receber o Capoeira Viva, que era 15 mil reais, ele me mandou um e-mail, mandou ligar, eu liguei, eu fazia as coisas para ele. Aí eu fiquei, porra, mestre, eu tenho que tomar cuidado com esse dinheiro aí, porque esse cara está dando dinheiro e nem perguntando nada, né? Então tem que tomar esse cuidado. E assim tá as outras situações que estão acontecendo no mundo da capoeira. Está todo mundo imaginando em querer ser grande, ser famoso, em alcançar os exteriores, mas a gente não está pensando no cuidado com a prática, no cuidado com as nossas ancestralidades, que está no nosso cantar, no nosso jogar, no resistir. E dentro desse resistir, de pensar e de cuidar desses fomentos da prática de capoeira, de cultura de resistência, a gente talvez consiga proteger melhor os nossos militantes, como a Marilene Castro, né, que chegou a falecer. Talvez a gente se enfraqueceu, né, embora ela esteja no Rio de Janeiro, e nós estejamos aqui, estamos aqui. Mas o que eu acho é que a gente, por exemplo, eu fiquei pasmo com a nossa representatividade, que foi boa, mas foi pouca, na marcha do Fórum Social Mundial. Eu acho que nós poderíamos estar em maior número, principalmente chamando aqui. Eu, infelizmente, eu não tenho um grupo de capoeira agora na Bahia, mas se eu tivesse, com certeza eu estaria lá. Por isso que eu saí da Austrália e vim para uma viagem de 12 dias só para o Fórum Social Mundial. Porque eu acredito no meu papel quanto militante da capoeira, mesmo estando morando no exterior. Eu achei que o Fórum Social Mundial acontecendo na Bahia seria um momento especial para nós, capoeiristas, de sentarmos, além dessa mesa, além desse momento, o momento lá da praça do Campo Grande, de ser várias rodas, ou uma imensa roda, né? Mas só tinha uma roda, não foi isso, Paulo? Só tinha uma roda lá na marcha do Campo Grande, só tinha uma roda, e tinha uma quantidade fácil de contar de capoeirista para esse número que está aqui, e para o número de praticantes de capoeira. Aquilo ali seria representar uma resistência também. Né? Mas nós não estávamos lá, estávamos em pouco número. Então fica assim para mim, eu vou voltar de novo àquela fala, né, que nós queremos ser uma cultura de resistência ou uma cultura de massa. Se a gente se tornar uma cultura de massa, é provável que a gente seja aí uma cultura de massa de manobra. É isso que nós queremos? É isso que representa a luta de Zumbi dos Palmares, de Pastinha, de Bimba, do mestre João Pequeno, que recentemente foi embora. Esses mestres ainda estão vivos, vivendo aí de alguma forma de uma vida difícil, mas estão lutando pela cultura. Então vamos pensar como que nós queremos nos apresentar para o sistema, para a sociedade, levar a nossa capoeira como pensamento de cultura, de resistência, de prática. Se a gente quer continuar como a Coca-Cola, escrevendo na mesma letra, no mesmo formato, com a mesma cor, por séculos, ou nós queremos continuar sendo essa coisa que se muda a cada momento, porque é do meu jeito de fazer, é assim que eu faço. E os outros é tradicionalista, eu não quero ser como eles, então eu vou ser dessa forma. E aí o outro eu vou fazer dessa forma, aí eu vou fazer dessa forma. E fica confuso, e fica enfraquecido, e a gente perde a nomenclatura de resistência. Né? É claro que nós não somos iguais, nós temos diferenças dentro do nosso movimento de corpo, na nossa musicalidade, na nossa forma de tocar, de cantar, mas nós não somos diferentes no nome e na história do nome que nós carregamos. Então acho que é importante a gente ter esse pensamento, né, do que é que nós queremos levar e apresentar no mundo quanto cultura de resistência, ao invés de ser essa cultura de massa que provavelmente nós estamos nos tornando ser. Obrigado.
costuma fazer isso, e isso é importante, que é da relação do capoeirista enquanto agente intelectual. Todos nós somos intelectuais, né? Agora, esse intelectual que embrenha pelo universo da epistemologia acadêmica, né? E aí termina deixando de fazer uma série de coisas gostosas que ele fazia antes. E a gente que vive na interface, a gente é desafiado o tempo todo pela sedução, né, do discurso da universidade e tudo mais. Eu lembro que quando eu publiquei o Capoeira Identidade de Gênero, que é um livro que eu fiz em parceria com o meu tremel, que é o Augusto Leal, que toma conta do Malungo lá no Pará, eu fiz um lançamento aqui né, na Biblioteca Central. E esse livro era um livro que tinha uma expectativa muito grande, sempre conversava, a gente falava muito, eu digo, não, o livro vai sair, vamos fazer esse negócio. Então o livro, uma parte do livro trata sobre esse contexto que a Adriana relata, sobre essa experiência, né, das mulheres no universo, né, masculinizado, né, dos homens no universo da capoeira, e tanto a realidade sobre Salvador, a realidade sobre o Pará, coisas muito interessantes. E eu achava que ia bombar de gente, não só tinha para o lançamento. Muitos colegas estavam em algum evento, foi a editora que agendou esse lançamento, e aqui o lançamento dentro da academia tinham 3 pessoas. Na semana seguinte, o lançamento foi para o Pará, na Casa da Linguagem. E lá na Casa da Linguagem, nós tínhamos levado 30 livros, depois a editora tinha mandado 50, depois o Augusto saiu louco de buscar os outros 20 que tinham ficado na casa dele, para poder colocar para venda. Quem era o maior público na Casa da Linguagem? Eram as pessoas que iam para a Casa da Linguagem, de fato, buscar esse tipo de coisa, né? E não é bem a academia, é um espaço onde os artistas paraenses circulam, os marcadores de carimbó, né, o pessoal de teatro, tinha uma galera muito mais ampla. Portanto, eu acho que o capoeirista que acessa a universidade, se ele não entender a universidade enquanto espaço de poder, mas despoder, ele vai dançar. E dança junto com os seus companheiros. Por quê? Aí agora eu começo a minha fala. Minha mãe, eu sou filho de Eurides Pires. O Pires do meu nome vem da minha mãe. E sou filho de João Paulino, aluno do mestre Cláudio, Zangoleiro do Sertão. A minha escola chama-se Malungo Centro de Capoeira Angola, né? Eu sei de onde eu vim. Portanto, eu preciso entender de onde é que eu falo, de qual lugar eu falo. E eu preciso saber sempre de onde eu venho, porque eu preciso ter pelo menos uma noção de qual caminho trilhar. E essa noção, ela é produzida pela experiência. Então, esse tema é um tema extremamente interessante para que a gente possa refletir sem diminuir a noção de ancestralidade ao que a mídia tem feito, porque a mídia ela lança os termos nos seus veículos, não discute, a gente reproduz porque são termos bonitos. Ancestralidade é um termo bonito, né? E as pessoas às vezes terminam reproduzindo e falando em ancestralidade sem ter essa noção, ou então fechando para a dimensão do universo espiritual, do universo das experiências de religiosidade, sendo que ele abarca um universo muito maior, que é o da experiência dessas populações. Aí eu fiz 4 pontinhos aqui, porque os colegas aqui, a Pimentinha, cobriram, eu acho que a pauta, mas aí eu fico para poder dizer que amei. Primeiro que é a questão da ancestralidade como referência de um lugar de pertença. Lá em Feira de Santana, de onde eu sou e de onde eu venho, e para o qual eu faço uma referência espacial de existência, como indivíduo, como negro, como capoeirista, como intelectual, como um bocado de coisa que nós carregamos, né? Nós carregamos várias identidades, né? Tem uma grande festa, que é a festa da micareta. E essa festa da micareta, aí Tonho vai dar risada, aquele que Tonho Matéria ia para lá fazer os shows dele e só faltava largar o trio e descer para as rodas e foi ficar o tempo todo lá, a da capoeira e tal. Sabe qual era a nossa referência para poder localizar onde estava a roda? Os birimbaus ou o colega da capoeira. Nós tínhamos referência. Quando passava fulano, olha, fulano passou para o lado de lá, então a roda deve estar acontecendo por aqui. Olha só de como nós conseguimos nos localizar
nesse espaço que ele não é meramente espaço geográfico, ele é, acima de tudo, um espaço existencial. Porque nós tínhamos com quem contar, nós tínhamos a quem apontar. E quando alguém passava, fulano passou por ali, vamos por cá, porque a roda deve estar ali embaixo. De longe nós procurávamos ver os birimbaus. Às vezes nós nos confundíamos com o pau de vender doce, né? Que os caras saíam vendendo no meio da feira ali. Falavam, toma um negócio ali, vamos ver o que era. Ou seja, nós tínhamos uma referência que eram os birimbaus, né? Eram os birimbaus. E a gente ia atrás desses birimbaus, né? Então nós sabíamos quem buscar em uma festa gigantesca, com pessoas muito diferentes e pessoas, muitas delas que não se conheciam. Mas nós estávamos muito bem à vontade naquela festa, porque nós sabíamos exatamente de onde nós éramos, para onde nós íamos e como olhar aquela festa, como se relacionar com aquela festa, porque nós tínhamos uma história dentro daquela festa. Nós éramos os capoeiristas da Feira de Santana, na festa da micareta da Feira de Santana. Então, a questão da ancestralidade, eu acho que é importante de pensar primeiro enquanto referência de um lugar de pertença. Na medida que eu não valorizo mais a questão sobre a ancestralidade, eu deixo de valorizar a referencialidade. Portanto, eu teria dificuldade de localizar o meu lugar de pertença. E o meu lugar de pertença não é simplesmente o lugar onde eu vivo, com esse corpo que vai apodrecer. É o lugar onde eu tenho a segurança de pertencer. É um lugar onde produz a minha história. E tem a sua história produzida pelo meu protagonismo. Portanto, eu preciso da ancestralidade, não só para me localizar, mas para identificar os meus. A capoeira, ela sempre foi marcada pela referencialidade de grupo. Desde a linguagem carioca lá das maltas, né, até os grupos dos malandros, dos arruaceiros, né. Eu lembro quando eu publiquei o texto, né, lá em 2003, Vagabundas e Decaídas, Chica e Outras Franciscas. Alguns colegas acharam o título absurdo, foi em 2003, gente, tem tempo, né. E aí, como vocês me chamaram essa semana na internet, né, foi o homem da capoeira que publicou. Não, aquilo foi difícil, foi uma experiência que a gente no Malungo vem produzindo, que é exatamente de aprender com essas realidades históricas, né? E é interessante que quando fizeram isso, eu digo, olha, leiam o texto e observem o que é que explica esse título Vagabundas e Decaídas, né? Chica e Outras Franciscas. Que a famosa Chicão, que o Fred encontrou e depois eu investiguei nos processos criminais, ela produziu referência, ela produziu idade, ela produziu história. Se nós não encontramos a história dela e nós não narramos apropriadamente a história dela, é exatamente porque nós estamos faltando em alguma coisa e vamos acreditar que a gente consiga fazer isso a contento, né? Então, em primeiro lugar, é a ancestralidade enquanto referência de um lugar de pertença. Minha mãe chama Maria, meu pai chama José, me chama de capoeira porque o meu nome, esse eu sei qual é. Eu posso ser anunciado pelo reitor que entrar aqui sem me conhecer, mas ele vai ter um papel, um nome, um simples nome no papel. O meu nome do papel não é apenas um papel com o meu nome. O meu nome é exatamente aquele no qual, quando se pronuncia, se identifica um lugar de pertença. Bel, mestre Bel Pires, é de onde, aluno de quem, o que faz, e isso é importante, são referências. Eu não poderia nunca sentar nessa bateria sem passar o berimbau para aquele que veio antes. E aí eu fiz a opção pelo mestre Cobrinha. Todo mundo aqui veio antes, né? Mas eu fiz a opção aqui pelo mestre Cobrinha e ele automaticamente permitiu que eu continuasse com o Gunga. Exatamente por conta que eu entendo que eu cheguei em um lugar que outros estiveram antes e produzindo condições para que eu pudesse ficar, né? Os 5 minutos já foi. Aguarda tanto para poder... Tudo bem, Paulo. A outra questão é a história como experiência. É necessário a gente entender o seguinte: o que nós fazemos aqui, outros também fizeram. É importante a gente ter esse cuidado, não falar, não, porque eu que comecei com isso, não tem essa coisa, né? Eu que comecei com isso, porque fomos nós os primeiros. Eu tenho muito medo dessa expressão,
Fomos nós os primeiros. Se não fôssemos nós, isso não aconteceria. A gente tem ouvido bastante isso. Só que nós somos uma experiência, né? Somos uma experiência histórica. Que nós temos uma trajetória que ela explica algo sobre cada um de nós. E ela explica algo sobre cada um de nós, capoeiristas, inclusive para poder dizer qual deve ser a postura mais apropriada no contexto de golpe que nós estamos vivendo agora nesse momento. E a gente tem se decepcionado com isso. A outra questão, que é a ideia de tradição enquanto linguagem e lugar de fala. O lugar de fala é um lugar que precisa ser entendido. E ele precisa ser entendido no âmbito da compreensão da experiência. De qual é o meu lugar de fala, de quem mais tem esse lugar de fala, de com quem esse lugar de fala ele é compartilhado. E se eu não valorizo a experiência, se eu não valorizo, né, o que aconteceu no tempo e no espaço com aqueles que vieram antes de mim, e reconhecer o lugar de cada um desses enquanto lugar de autoridade, porque a autoridade é um produto da experiência, eu terei sérias dificuldades, como nós estamos tendo muito nesse conflito que a capoeira tem enfrentado. Para cumprir ali o mediador, por fim, o contexto, que é a nova linguagem do conflito. A primeira política pública que se teve para a capoeira foi exatamente a sua criminalização do Código Penal do século XIX. O Estado, ele pensou na capoeira, obviamente, o tempo todo, uniu os seus, né, e decidiu estabelecer, né, uma norma institucional. E essa norma institucional, ela tinha público. Essa norma institucional, ela tinha foco. Essa norma institucional, ela tinha exatamente a intencionalidade. E de lá para cá, qual foi a outra política pública que nós tivemos para a capoeira que beneficiasse a comunidade da capoeira no seu todo? É necessário que a gente olhe para o processo de registro da capoeira como patrimônio material de um lugar político. E pensar essa capoeira enquanto patrimônio também enquanto um elemento político. Se não for assim, ela não serve, porque eu não preciso que nenhuma instituição diga para mim qual é a minha identidade no universo da capoeira, porque eu já sei de qual é a minha pertença, então eu já sei que sou patrimônio material. Então é necessário que a gente politize essa aquisição, que é uma mera aquisição de poder. Ela não é uma aquisição de legitimidade histórica. A legitimidade histórica se dá ao toque dos nossos birimbaus e o suor dos nossos rostos, né? No universo da roda, brincando, jogando a capoeira e lutando. A outra questão importante é exatamente a gente entender quem é o nosso inimigo, contra quem a gente deve dirigir a nossa energia para limitar a sua força, para conter a sua ação. Talvez a gente não saiba direito contra quem a gente deve agir nesse sentido, dirigir essas energias. Agora, eu tenho suspeitado que a gente não tem sabido também que essas energias que nós estamos dirigindo para o nosso colega capoeira, seja ele angoleiro, o regional, ela está equivocada. É necessário se repensar essa relação. As relações de gênero, elas sempre existiram. Se a gente tem pouco tempo que está refletindo sobre esse universo da roda da capoeira, porque estamos devendo. É necessário, inclusive, a gente correr mais rápido nesse sentido, de estar realmente junto com as colegas que estão levantando a peteca, né, tal, levantando mesmo, e alguém precisa chutar com força. Brancos e negros na capoeira desde o século XIX. A gente não toca sobre esse assunto. É necessário a gente reconhecer o lugar histórico da capoeira, né, reconhecer a sua experiência, né, enquanto experiência de homens, de mulheres, no tempo, no espaço, né. Agora é necessário a gente também entender de como isso sempre foi configurado. Brancos e pretos existiram desde o século XIX, homens e mulheres, né, também sempre existiram, com a narrativa procurando apagar o protagonismo da mulher e dando maior visibilidade para o protagonismo masculino, mas isso nos custou um preço muito caro e que agora nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos para poder dar conta desse preço que nós temos a pagar. Então eu vou encerrar a minha intervenção dizendo que eu aprendi muito com a fala dos colegas, contente que Pimentinha está realmente acatando o desafio que a história nos coloca, que é descortinar,
né, as experiências dessas mulheres capoeiras que vieram antes da invenção da tradição da capoeira do século XX, né, que protagonizaram essas histórias que estão aí sendo narradas, né, pela memória masculina. É necessário a gente conversar sobre a violência de gênero, não apenas no universo da capoeira, mas no universo da capoeira como um dos vários universos onde ela tem espaço. Isso é necessário. A questão do racismo, isso é fundamental. Agora, antes de tudo, a gente precisa, nesse momento, onde, mais uma vez, estão executando as nossas lideranças, isso sempre aconteceu desde que houve a institucionalização do poder. Isso aconteceu quando os capoeiras não tombaram, quando as lideranças indígenas não tombaram, outras lideranças negras tombaram e vão tombar outros mais. É necessário que a gente faça a escolha, porque poder é também a capacidade de escolher. Hoje aqui eu escolho a denunciar toda e qualquer forma de violência contra a nossa própria história, porque Marielle é um capítulo da nossa história. Como cada um de nós somos um capítulo da nossa história, nós somos uma história no conjunto e não separadamente. Eu encerro dizendo, nós somos uma história no conjunto e não separadamente. Este livro tem que estar com todos os capítulos intactos. Portanto, temos que estar juntos. Muito obrigado. De onde eu vou falar, e aí eu já começo dizendo que eu preciso me desculpar se a forma como eu vou trazer esse debate não é intelectualizado, né? Até a gente foi rotulado como intelectuais na internet e eu dei a resposta da maneira como eu aprendi a dar. Foi grosseira, mas eu consegui, como capoeirista, organizar algumas palavras aqui, e eu não sei se eu preciso deixar claro que eu estou trazendo isso como interrogações, né? Eu não estou trazendo afirmações aqui para o dia de hoje, justamente por não estar ocupando esse espaço que historicamente se consolidou como o espaço da verdade, a academia, né? O espaço da verdade burguesa, branca, autoritária. Eu não estou ocupando esse espaço e vou até voltar, porque eu também entendo que dialeticamente é o espaço de enfrentamento, né? Mas tem um predomínio. Quem quiser saber se o que eu estou falando, frequente os espaços das faculdades de História e Ciências Humanas da Universidade Federal, que vocês vão ver bolsomitos desfilando e o discurso fascista fortemente presente naqueles cursos que historicamente foram de contracultura, de embate. Então, quem quiser pode ir lá confirmar o que eu estou falando. O tema da mesa discute ancestralidade e ginga de resistência. Eu quero começar perguntando o que é ancestralidade. Porque eu estava conversando esses dias com um amigo e ele virou para mim e disse, daqui a pouco eu bebo. Ele virou para mim e disse assim, tudo antigamente ninguém falava de ancestralidade. Hoje em dia todo mundo está falando sobre ancestralidade, né? Só que antigamente todo mundo vivia uma cultura ancestral e perpetuava uma cultura ancestral. Aí surgiu a oportunidade das pessoas falarem sobre ancestralidade. E aí vem minha primeira preocupação. Quem foi que estava falando sobre ancestralidade nesse espaço que eu caracterizei como burguês, como racista? Quem foi? Foi quem estava vivendo? Eu já quero tirar dessa lista meu xará, que está aqui. Você não está nessa rotulação, viu, Duda? Mas quem é que está falando sobre ancestralidade na academia hoje? E quais são as formulações de ancestralidade que estão sendo trazidas para a gente pensar ancestralidade? Que ideia é essa de ancestralidade? Porque eu fico confuso quando alguém fala de uma coisa, de um lugar que ele não pode falar. Ontem eu fui para a mesa das mulheres ouvir. Eu não posso falar sobre o problema das mulheres. E é por isso que eu preciso aprender sobre esse problema como ouvinte. Mas quem está falando sobre ancestralidade está vivendo isso, está perpetuando esse saber, está conectado com algum tipo de riqueza, de cultura ancestral, para estar pensando sobre isso, ou está lá cumprindo os critérios de uma pós-graduação para melhorar seu barema, seu currículo Lattes e melhorar sua condição dentro dos espaços acadêmicos e universitários. E aí a gente tem que pensar que esse conceito pode estar confundindo as pessoas. E esse conceito pode estar reforçando práticas machistas, racistas, homofóbicas,
e podem estar, em nome desse conceito, sendo capitaneada por mestres de capoeira, mercadorizando a capoeira também, né? Não é? Ou não? Eu acho que ganhou mais até o conceito de senso comum em alguns espaços do que de ciência. E essa é a preocupação. Para a gente falar sobre esse tema também, já que eu queria demarcar essa minha posição com relação à ancestralidade, eu queria fazer aqui uma contraposição entre resistência e sobrevivência. Muitas vezes a gente fala que capoeira é uma coisa, mas na prática ela está acontecendo de outra totalmente diferente. A gente tem ouvido muitos discursos de que capoeira é resistência, resistência. E eu estou trazendo um acúmulo dos debates que eu estou presenciando esses dias no Fórum Social Mundial. Eu fui ver o debate do mestre Cobrinha com o mestre Taponha e já trouxe um acúmulo de lá também, né? E eu vi que na mesa ficou evidente uma polarização entre resistência defendida e capitaneada pelo mestre Cobrinha e sobrevivência pelo mestre Itapuã. O conceito de resistência para mim está muito amparado na ideia de que a gente precisa zelar, preservar uma tradição que é forjada predominantemente por uma etnia que combate a opressão. E aí surge a capoeira, que é uma forma de luta contra a opressão que se caracteriza como luta física e também como luta social, e pai forjou-se aí. Aí vem uma outra perspectiva trazendo a capoeira no dia a dia, no cotidiano, na espontaneidade, como uma forma de sobrevivência, né? A essa condição achatada que foi colocada, os herdeiros dessa capoeira, ela precisa muitas vezes se adaptar para sobreviver. Eu trago duas perguntas sobre esses dois pontos de vista, né? Aqui, qual desses dois pontos de vista mais predomina na capoeira hoje? A de sobrevivência ou a de resistência? E aqui cada um delas, o que é que cada um delas vai definir para a capoeira? Só que tem um problema para a gente pensar isso. Sobrevivência nos dias de hoje está sendo confundido com conveniência. Quando eu preciso defender o discurso da resistência porque me é conveniente, eu faço. Quando eu preciso defender o da sobrevivência porque me é conveniente, eu também faço. Então a gente está vivendo esse paralelo hoje. E aí a gente precisa saber o que é que cada um desses dois pontos define. Porque quando o discurso da sobrevivência se confunde com o da conveniência, a gente vê duas grandes tendências surgirem na capoeira, que é o da mercadorização e o da apropriação cultural. O da mercadorização a gente vê de maneira muito clara, né, nesse discurso do Baratino aí da capoeira semestre, discurso extremamente oportunista, para o cara vender um curso de capoeira pela internet. A gente vê a transição de grupo para empresa, e aí muda a relação com o discípulo, de mestre a cliente. Você não pode mais ensinar focando na individualidade do sujeito, porque você tem que dar aula para muita gente para manter a taxa de lucro, então cria um padrão, e por aí vem um monte de coisa atropelando aquilo que os camaradas que me antecederam estão chamando de tradição e ancestralidade, que eu vou voltar para a ancestralidade. Aí vem o capital. Ou quando a gente fala essas palavras nos dias de hoje, parece até aqueles marxistas reivindicando aquelas metas narrativas que, segundo a pós-modernidade, foi superada, né? Mas não dá para dizer que foi superado não, porque tem muita pergunta que os caras fizeram lá que a gente ainda não respondeu. Quem está pautando a capoeira hoje é o mercado. E está fazendo várias modificações na capoeira que os camaradas estão reivindicando aqui, que é o comprometimento da ancestralidade. Eu já prefiro falar em desequilíbrio entre moldar sem transformar, aí a gente vai chegar lá. E a preocupação é que essa tendência da capoeira ser pautada pelo mercado, com esses projetos aí de espetacularização da capoeira, de venda, é que vai descaracterizar. Aí a gente já não vai mais poder dar nome de capoeira. Pode até dizer que veio da capoeira, mas já é outra viagem, né? A outra é da apropriação cultural. Aí a gente vai ver a capoeira gospel, que é uma das tendências mais bizarras que a gente tem hoje. Eu não vou precisar aqui entrar no debate para detalhar o que eu interpreto como apropriação cultural e por que a capoeira gospel cumpre esse papel. A gente tem aí a mais nova que eu vi esses dias, que é a capoeira dos bichos. Não sei se a galera viu, mas está rolando aí a capoeira dos bichos também, né?
E a gente tem uma determinante, que é a negação de que a capoeira tem cor. Não é? A capoeira tem cor, a gente tem visto muito discurso. A capoeira entrou em diversos segmentos sociais, mas ela veio de um, predominantemente. Eu vou colocar as aspas, porque o mestre Cobrinha, ele é um dos percursores de um discurso aqui sobre a origem, né? Então eu não vou aqui definir como isso, mas eu vou dizer que a capoeira tem cor. E ela perde isso nessa tendência da apropriação cultural. E para falar sobre isso, já finalizando e voltando para o discurso da ancestralidade, como eu tenho dúvidas sobre o que é ancestralidade, como eu não sou pesquisador, não estou na academia, eu estou botando a mão no chão, ao contrário de muita gente que está rotulando como intelectual. Eu também não estou trazendo a ideia de intelectual aqui de maneira pejorativa, mas eu estou dizendo claramente que eu não sou. Eu penso que tem um momento histórico que não existe capoeira e que tem um momento histórico que ela passa a existir. A gente pode até não definir. E desse momento em que a gente pensa que surge a capoeira até um determinado momento, quando ela começa a ceder às tendências do capital, tem uma coisa que, por mais diversa que seja, se forma naquele espaço de tempo, com toda a sua diversidade. É a isso que eu estou dando o nome de ancestralidade. E é isso que eu vejo se perdendo nos dias de hoje. E tem um detalhe muito interessante. Se essa transformação que eu acho que a capoeira precisa ter, porque ela todo dia está se transformando, for pautada pelo capital, a gente sabe para onde é que ela vai. Mas se ela for pautada por quem faz a capoeira, é diferente. Se ela for pautada por essas mulheres que estão aqui e elas vierem dizer para a gente que está errado, que está sendo que está sendo utilizado o discurso da ancestralidade para se praticar o machismo, se ela for feita essas mudanças por esses homens e mulheres negros e negras que estão aqui dizendo que ela está sendo vendida, que está sendo feita apropriação cultural, se ela for modificada por quem está todo dia botando a mão no chão pelas demandas internas dela, está valendo. Mas ser determinada por mega organizações que vêm para cá dizer como é que tem que funcionar, aí a gente tem que pensar e se perguntar. É isso. História reconhecendo a história dos meus antepassados. Ora, meus queridos, todas essas questões que foram colocadas aqui pelos nossos colegas, mestres que me antecederam na fala, elas já existem há muito tempo. Elas são potencializadas agora. Mas a ginasticalização da capoeira, a esportivização da capoeira, ela data do início do século XIX. Do início do século XX, do início do século XX. Né? O primeiro livro escrito de capoeira tenta negar a história da capoeira, a matriz da capoeira, e trata ela como ginástica. O segundo livro reforça isso também, trata a capoeira como ginástica. Na mesma época, um pouco mais à frente, um argentino escreve um artigo defendendo a capoeira como esporte. Onde é que surgiu o esporte? O esporte, assim como os métodos de ginástica, surgem na Europa. Então, desde esse momento que querem europeizar a capoeira. Primeiro, uma tentativa de ginasticalização, e nós temos um registro histórico de um professor de educação física chamado Inesio Penamarinho, que tenta tratar a capoeira como um método de ginástica nacional. Depois, com esse processo de esportivização. Ora, o esporte se adequa muito bem à lógica do capital. O modo de produção capitalista adora o esporte, porque o esporte reproduz a mesma lógica. Não é à toa que tudo na atualidade é esportivizado. Vocês sabiam que tem Federação Baiana de Palitinho? Palitinho é esporte. Então, há uma tentativa há muito tempo de ginasticalização da capoeira, de esportivização da capoeira. E não se enganem, há muito tempo também você tem grupos que vão defender essas ideias e grupos que vão combater essa ideia. No final do Império a gente tem registro disso. Grupos que eram a favor do Império, que defendiam a princesa, que defendiam o Império, a monarquia, e grupos que defendiam a República. Grupos de capoeiristas, que estavam envolvidos politicamente através da capangagem.
Agora, a ancestralidade, ela está relacionada a você se reconhecer. Você se reconhecer no grupo. Você se reconhecer no coletivo. O mestre Paulão, ele abre com a reflexão que é muito pertinente. Eu era evangélico. E a partir do momento eu reconheci que aquilo ali não era o meu grupo. E aí ele foi construindo a história dele. Ancestralidade está na perspectiva de você se reconhecer a determinados grupos e defender aquele grupo coletivamente. Não individualmente, mas coletivamente. Em 94, ainda estudante, terminando o curso de Educação Física, eu fui para o Encontro Nacional de Educação Física em Pernambuco. Há um ano atrás, o Conselho Federal de Educação Física tinha surgido. Eu entrei na Educação Física por causa da capoeira. E aí o Conselho Federal de Educação Física queria regulamentar o mestre de capoeira. Para poder dar aula de capoeira, você tinha que ser professor de Educação Física. Eu sou professor de Educação Física e sou capoeirista. Mas primeiro eu sou capoeirista. E aí logo de início eu combati frontalmente essas ideias. Essa foi uma bandeira minha e defendo até hoje. Eu tenho uma posição muito confortável referente a essa questão. Eu sou professor de Educação Física, sou doutor em Educação, sou mestre de capoeira. Para que eu vou me meter nessa briga? Que consumição? Para que eu vou me meter nisso? Poderia muito bem estar defendendo o CONFEF. Mas reconheço que esse não é meu grupo. Esse não é a minha briga coletiva. A minha briga coletiva é com a capoeira. Então eu abro mão da minha individualidade para lutar pela minha coletividade. Isso é ancestralidade. Então precisamos perceber, meus camaradas e minhas camaradas, que grupos na capoeira defendendo determinadas coisas vão existir em embate, como sempre existiram. Vocês que precisam definir qual é o grupo que é pertinente a vocês. Qual é o grupo que vocês se reconhecem. Eu vou contar outra passagem aqui da história da minha vida. Voltando na adolescência de uma roda de capoeira, inclusive eu acho que meu avô que está ali, ele estava presente. Era o último ônibus lá para Cabula 6, né? Pegamos o último ônibus, uma roda, acho que foi a roda do mestre Dedé no Garcia. Pegamos o último ônibus lá para Cabula 6 e viemos batucando e cantando capoeira, né, no ônibus. Aí o ônibus foi parado pela polícia. E para resumir a história, eu me vi no fundo de um camburão. Como todo camburão tem um pouco de navio negreiro, porque eu estava batucando músicas de capoeira com roupa de capoeira no fundo de um ônibus. Eu fui parar no fundo de um camburão, fora os tapas e os socos que eu recebi no processo. Então não tem como eu não me reconhecer em uma situação semelhante a essa. Tenho vários amigos policiais, fui estudante inclusive do CPM, mas eu não tenho como ficar calado, como não me reconhecer quando eu vejo uma arbitrariedade efetivada pela polícia militar numa situação semelhante ou parecida como essa. Então, meus amigos, minhas amigas, reforço mais uma vez que a ancestralidade perpassa pelo reconhecimento. Quais são as ideias que vocês acham que é pertinente a vocês? E aí, obviamente, como eu estou falando, é sempre bom olhar para trás. Olhando para trás, estudando a história, estudando o passado, eu consigo me reconhecer. Eu implementei no curso de Educação Física uma disciplina chamada Cultura Corporal Afro-Brasileira e Indígena, por causa da legislação de 2003, 10.639. Nós vivemos num país onde
é preciso ter uma lei para obrigar a você a tratar a história dos seus ancestrais. Infelizmente, isso tem 15 anos. A LDB é modificada pela 10.000, tem 15 anos. E em 15 anos a gente não consegue efetivar isso. A maioria das escolas do Brasil não conseguem discutir as relações étnico-raciais. Então, como eu percebi que é preciso que o professor também esteja preparado para isso, aquele que está se formando, para ele, quando ele entrar na escola, ele já saber lidar com isso, eu implantei essa disciplina em 2 cursos de formação, uma em Alagoinhas, outra aqui em Salvador, e trabalhei também com a disciplina chamada Relações Étnico-Raciais para vários cursos, que eu adoro, né? Porque são várias concepções, fisioterapia, né? Psicologia, educação física. E uma das primeiras atividades que eu fazia com eles era uma coisa bem simples. Eu queria que eles apresentassem para mim a árvore genealógica deles. A gente tem um discurso que o Brasil é formado por 3 matrizes, né? A europeia, a africana e a indígena. Só que a africana e a indígena é completamente invisível. Era cada história, era cada depoimento que vocês precisavam ver. E eles chegavam para mim, professor, conhecia a minha história através de uma simples pesquisa. Era pesquisa, perguntar à mãe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, o que é que ele fazia. Gente, surgiu a história que uma tataravó, uma avó, o cara foi lá no mato e pegou ela, era índia. Cada história maravilhosa. O outro disse que tinha a tataravó tem um documento da alforria dela, né? Então cada história é maravilhosa. Então uma simples ação, você começa a se reconhecer, você começa a perceber quem você é. E aí, percebendo quem você é, fica muito mais fácil você lutar por determinadas causas, você se reconhecer em determinados sofrimentos. Porque nós estamos vivendo numa barbárie. Nós estamos nos desumanizando. Quando a gente não passa a ligar mais para a morte de pessoas, quando as coisas começam a ficar comum e não é comum, quando as pessoas começam a achar que questionamentos e vozes sobre sofrimentos e histórias de vida são mimimi, a gente começa a perceber que nós estamos sofrendo um momento de desumanização da humanidade. E aí, meus amigos, quando a gente parte, por exemplo, para a questão da salvaguarda da capoeira, que é onde você tenta manter, né, viva ali algumas coisas, foi reconhecida a roda de capoeira e o mestre de capoeira. Então a estrutura da roda de capoeira tem a estrutura de uma roda de capoeira de Angola. Vamos manter isso aqui. Vamos salvaguardar isso aqui. Uma estrutura de uma roda de capoeira regional. Vamos salvaguardar isso aqui. Vamos entender quais são os elementos que estão aqui. O que é que está aqui em jogo, né? Mas o mais importante, meus amigos, é o mestre de capoeira. A formação do mestre de capoeira. A formação desse detentor do conhecimento. Desse zelador da cultura. E a todo tempo a gente vê esse mestre perseguido, sendo perseguido, tendo aí a sua formação comprometida por academicismos, por tentativas de regulamentá-lo, por tentativa de descaracterizar, de desqualificar essa formação. E aí eu percebo que nós temos que começar, não, porque nós já começamos, só para terminar. Nós temos que fortalecer isso, fortalecer a formação dos nossos mestres. Fortalecer, porque nós, comunidade de capoeira, nós somos responsáveis. Nós temos responsabilidades também. Se nós nos reconhecemos como coletivo, nós também temos a responsabilidade de salvaguardar esses mestres de capoeira, para que os erros do passado não sejam cometidos agora. E a gente tenha dignidade para esses mestres. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu tenho que seguir aqui as orientações do nosso grande mediador. Então eu fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigado pela contribuição, meu soldado. Penso que estou aqui neste momento de forma assim positiva, porque alguém deu a sua própria vida para que nós estivéssemos aqui. Essa é a primeira reflexão da ancestralidade. Quem vai se doar para que o outro possa obter ou ter o seu direito, né, de vir nesse processo de um país de 518 anos, né, de existência. E acredite que fora dessa natureza, talvez nós estejamos plantando, né, para as próximas gerações futuras. Ou seja, tudo que foi feito no passado, neste momento aqui, nós estamos usufruindo. Fui aqui delegado a deixar alguma mensagem relacionada à salvaguarda da capoeira. Essa salvaguarda da capoeira que nós começamos a discutir, né, em inúmeros anos, a título de Santo Amaro, isso começa em 1989. A gente já discutia a salvaguarda municipal de capoeira, e por minha felicidade que possa aqui respaldar essas minhas palavras, tem aqui o mestre Carlos, que estava presente na mesa, que na época era professor, e o mestre Bel. Inúmeros mestres participaram daquele processo, qual tivemos, assim, de forma positiva, mais uma vez relatando, o lucro, que foi a capoeira na sua prática de políticas públicas, foram implantados em inúmeras escolas naquele período, né? Eu falo da década de 80, 1989, onde começando principalmente por um dos maiores, né, percussores da capoeira de Santo Amaro, o qual o meu mestre já falecido, mestre Ferreirinha, pode ser assim contemplado, apesar que nós analisamos para o legado que o mestre Ferreirinha deixou e no momento de vida ainda continuava a contribuir, isso era muito pouco. Mas era uma vírgula que era necessário ser feito, porque a gente fica a vida toda nos perguntando o que fazer para melhorar essa capoeira. E um pouquinho mais à frente, 2011, 2013, conseguimos realizar um seminário, Casa do Samba, com a presença de 22 grupos de capoeira do interior da Bahia e alguns também aqui da capital, e que se teve lá a presença, né, da representante da cultura imaterial do IFAM, Maria Paula, qual presente, e que a gente conseguiu ali também fazer um levantamento de uma série de assuntos, né, pertinentes, que era de grande relevância, como é no momento, para salvaguardar essa capoeira. Daí partimos para os seminários que foram feitos, partimos para a própria última reunião da salvaguarda aqui em Salvador, inclusive, que conseguimos levantar aproximadamente 119 propostas diretamente. Se nós formos virgular item por item, a gente passou das 200 propostas. E aí agora fica esse desafio, como já foi dito aí, da preservação. Como colocar em prática? E a gente fica o tempo todo falando que é o sistema, lógico, mas muitas das vezes o principal responsável disso não acontecer não é só o sistema. Não vamos ser aqui agora hipócritas, que muitas das vezes o capoeirista está puxando o tapete da própria capoeira, quando boicota um evento, quando não marca a sua presença, quando não encara com seriedade, minha gente. E pode ter certeza, dentro da nossa experiência já sabemos, a lei do retorno. Tudo que fazemos de certo com a capoeira, o espírito ancestrais, o espírito da capoeira está aí presente para nos confortar e para nos presentear de gratidão. Como nesse momento aqui, a nossa ancestralidade espiritualmente presente estão felizes pelo que está ocorrendo. E tudo que se faz de negativo, infelizmente assim, chega mais rápido. Se você comete um ato do bem, isso não chega tão rápido ao próximo, né? A nível de divulgação. E quando você comete um ato do mal, nós somos pecadores, isso chega mais rápido. Essa coisa também do complexo. Muitas das vezes tem alguém que está na frente e aqueles que não estão presentes se julga necessário na sua forma de avaliar que aquela pessoa não seria o necessário de estar presente. Não tem mais tempo para nós pensarmos assim. O que temos que raciocinar é que a capoeira somos nós, e ela precisa de todos nós para dar conta desse legado, dessa continuação, dessa deixa da capoeira. Quando pensamos também na própria preservação da capoeira,
às vezes a gente centraliza em algumas questões, que são os valores principais. Vamos lá, salvaguardar a instrumentação da capoeira, vamos salvaguardar a biriba, vamos salvaguardar as outras vergas, vamos salvaguardar a cabaça, vamos salvaguardar também o coité, que numa falta de cabaça vai ter que utilizar o coité. Vamos salvaguardar o pandeiro, vamos salvaguardar o atabaque, o agogô, vamos salvaguardar as demais, né, que compõem esse círculo de roda de capoeira. Vamos salvaguardar a roda. Agora, não podemos também ser hipócritas e dizer que estamos salvaguardando a tradição, quando a gente mesmo que é defensor dessa tradição, quebra a tradição. E aí você também vai ser contra que haja essa evolução dentro da capoeira, e você já quebrou a tradição, na medida que você se permitiu que uma série de questões fosse modificada para que adequasse o momento atual dos praticantes de capoeira. E isso ocorre com nós. Quando nós chegamos em um círculo cultural que observamos que tem algo que não nos satisfaz, o que é que a gente faz? A gente se retira. Aquele ambiente não está legal para mim. Da forma que está sendo gerido, não está legal para mim. E também ter essa profunda consciência de que a contribuição singular de cada um é super importante, mas que o legado, nós teremos um lucro maior, se for essa demanda coletiva de ações, que tudo contribui para o processo da preservação da capoeira. Não podemos pensar no mestre de capoeira mais velho, quando se fala em hierarquia, quando não se tem espaço. Às vezes se traz um mestre dentro dessa salvaguarda, onde você apresenta ele e depois você esconde. E de repente o espaço é cedido àqueles que estão dentro desse processo de mídia da capoeira. Tenho observado isso, falar um amigo meu da cantoria da capoeira, dos cantadores de CD de capoeira. E de repente, nos formatos de roda, nos formatos de evento, alguém se apropriou, se tiver o microfone, aqueles que possuem esse conhecimento, não é concedido o espaço. E aí essa preservação, ela vai perdendo, na medida que esse conhecimento não é transmitido por falta de oportunidade, certo? Relacionado um pouquinho mais nessa pensar do mestre, que não temos como pensar só na capoeira, se também não pensar nos seus praticantes. De que forma vamos tentar, juridicamente já falando aqui, chegar junto para que um mestre possa estar com a sua organização da sua escola mantida, de estatuto, de CNPJ, de um contador. É impossível, neste momento que nós estamos lidando com essa cultura, nesse formato que aí está, se ele não tiver organizado, ele não vai chegar. O que vai ocorrer é aquele capoeirista mais novo, que conseguiu correr contra o tempo e habilmente, inteligentemente se organizou, e o outro vai ficando para trás. E de repente, se esse próprio mestre, que está necessitando desse amparo da salvaguarda, nega a sua presença em um ambiente desse, ele também está se permitindo que as coisas continuem como estão. Então é necessário entender que um só não vai conseguir dar conta do processo, mas nós juntos, sim. Eu penso aqui, quando nós falamos aqui na salvaguarda da diversidade, educação, lazer, esporte, regulamentação, profissionalismo, fomento, de que forma nós vamos conseguir, aqui agora voltando a direcionar o discurso da salvaguarda, fazer com que cumpra alguma dessas ações que ali está, que é impossível, acredito eu, nesse modelo de político que está aí, fazer cumprir tudo, se nós virmos para um fórum desse e só ter conversa e não sair com nada assinado, nada encaminhado. Então é necessário que nós começamos a pensar nesse momento que um fórum dessa natureza tem que apresentar um resultado. Não é só o resultado da fotografia nas redes sociais, não é só o resultado do discurso que foram dados pelos mestres, os capoeiristas presentes, mas um resultado respaldado, né, em documento. Ou seja, como eu falaria hoje na salvaguarda, se os capoeiristas não ajudassem a construir essa salvaguarda, estávamos aqui agora soltos, só verbalizando. Nós precisamos sim de reescrever a nossa história, e aí agora vem essa participação atual dos que estão chegando, daqueles que já obtêm essa caneta na mão da formação, contribuir para isso aí. Eu teria outras coisas que eu pontuei aqui, eu vou me reservar aqui,
nas minhas colocações, para que haja tempo aqui para o debate, que às vezes também tem que refletir, não vai adiantar chegar aqui só os mestres falar, bater palma e depois todos retornar, que haja o espaço de discussão, que o fórum é para esse momento também, entendeu? Agora eu gerei algumas reflexões aqui relacionadas à salvaguarda, porque nós já temos, pessoal, algo de concreto. Anterior nós só tínhamos oralidade, correto? Nós temos algo de concreto. E aí eu peço aqui que façam uma reflexão os conselheiros, né, da salvaguarda, que representa todos os territórios, que depois de construir isso, essas ações que aqui estão, cruzar o braço, não podemos nadar e morrer na praia. Agora é o momento de partir para o confronto. Sabemos que o momento é delicado, mas para a nossa ancestralidade foi muito pior. E vocês sabem que foi muito pior. Entendeu? Nós estávamos falando de pessoas que foram capturadas para chegar aqui com a sua formação e depois foi negado tudo. E nós não. Nós temos, com toda a dificuldade que existe aí, ainda esse acesso à educação para poder buscar o conhecimento. E ganha no mundo quem tem conhecimento. Não é só dinheiro, não. Ganha quem tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não vai. E trazendo aqui, nós fizemos cerca de 10 reuniões do GT Cisal, Recôncavo, Portal, Sertão. São trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que não vivem exclusivamente da capoeira. Eu gostaria de deixar bem claro isso aqui. Temos aproximadamente 6 mulheres participando desse GT, até a título de informação, e está caminhando. Agora é necessário, para que a gente possa legitimar a causa, continuar dentro do processo. Não tem como o capoeirista pensar que vai modificar muito se ele também não tiver politizado dentro dessas ações. Penso eu que o capoeirista tem que estar no fórum como esse, tem que estar nos eventos de capoeira, tem que estar nos conselhos de cultura, tem que estar ali nas câmaras de vereadores, tem que estar nas secções secretariado, tem que estar em outros eixos políticos. Sem estar politizado, não vamos conseguir chegar lá. E quando surge alguém, um nome, para que a gente possa referenciar, nos representar, o próprio capoeirista também dá as costas a isso. É uma questão relacionada à democracia, certo? É uma questão relacionada à democracia, mas é necessário descermos do degrau da vaidade. Não podemos deixar que a nossa vaidade seja maior do que a nossa inteligência. E só vamos conseguir isso com pessoas com a caneta na mão ali para nos respaldar. Enquanto ficamos aqui reunidos, tentar nos fortalecer para poder chegar lá. Mas se o outro lado do papel político não tiver, é impossível. Eu não gosto de política. Esqueça. Você tem a política com seu irmão, com seu patrão, para quem vive família, com a sua família como um todo. Nós temos aqui a política da capoeira, de um estar dentro da festa do outro. Então tudo é movido à política, me desculpem, entendeu? Agora a política ela tem que ser saudável, não essa política porca que está aí, certo? Obrigado e deixa aqui o recado.